Na unidade penal, a gente tem uma rotina, né, e a gente recebe visitas por conta das inspeções judiciárias, né? Isso aí é obrigação, está investido na função dos chefes dos órgãos de execução penal. E aí, nessa tarde, no Presídio São José, nós recebemos uma visita de um representante do Departamento Penitenciário Nacional, do DEPEN, de Brasília, né? E o presídio sempre teve esse destaque por ser um prédio circular, a localização dele ser central, e o projeto de desativação desse espaço ele já corria, já tramitava nas esferas do governo, por conta de todas essas características, né? E assim estava sendo feito no Brasil, desativação de presídios antigos, de prédios históricos, para áreas mais seguras. Pois bem, a visita chegou e nós estávamos ainda nos recuperando da grande rebelião que tinha tido, ainda estávamos ainda com a unidade penal sendo reestruturada, com reformas e tudo, e um fantasma de uma possível arma de fogo dentro dessa unidade. E aí estávamos fazendo a visita, eu acompanhando o representante lá do DEPEN, e aí estávamos na parte superior, mostrando as salas, onde funcionava cada setor, e de repente, assim, eu ouvi um tiro. E um tiro dentro da estrutura do presídio, que parece uma caixa, né? Ele é um estrondo muito grande. Você fica sem saber de onde vem. Então, assim, ouvi o tiro, o diretor já sabe assim, estão vindo atrás de mim, né? Eu digo, vão me pegar para poder tentar sair. E eu não sei te dizer aonde foi parar o representante do DEPEN, porque nessa hora que houve o tiro, na minha concepção eu procurava sempre sair do presídio, exatamente para evitar ser pega, né? Era uma orientação de segurança que eu tinha. E aí eu desci a escada do presídio correndo, tentei me agarrar numa grade, queria poder me teletransportar e passar no meio da grade. A minha secretária estava perto de mim, nós saímos correndo e nos jogamos no chão ali da Praça Amazonas, do lado de uma Kombi, que era a Kombi que servia o presídio. E aí o tiroteio começou, porque a estrutura externa era protegida pela polícia militar. Então o barulho do tiro foi de dentro. E a polícia militar, para evitar qualquer tipo de fuga, né, ela cercava o presídio e fazia tiros para o alto, né, numa forma de contenção de segurança. E nesse tiroteio todo, a gente deitada no chão do lado da Kombi, a Kombi já furou os pneus com as balas, assim, coisa meio de filme, né? E a gente deitada no chão, não levanta a cabeça, até que aparece um servidor, um agente penitenciário, com uma faca enrolada num pedaço de papel, só a lâmina, né? E dizendo que calma, né? O tiroteio já estava reduzindo, dizendo que tinha sido morto um preso dentro do presídio, que era um líder também lá dentro, né, por muitos anos. Um tiroteio sanado lá, eu me levantei e ele veio com a faca enrolada num pedaço de papel, a lâmina, e me deu. Foi assim uma coisa muito forte, que quando ele me deu essa faca, essa lâmina, ela me cortou. Aí a lâmina estava toda suja de sangue. E ela cortou um pouquinho aqui a minha mão, ainda tenho uma pequena cicatriz. E aí prende o dedo com sangue e a faca suja de sangue, uma coisa assim muito pesada. E aí eu entrei no presídio, nessas alturas, esse tumulto todo a gente descobriu que era para matar esse preso, porque ele teria uma arma escondida, que ainda era resquício da rebelião, da grande rebelião que tinha tido, estava recente. E aí o corpo dele realmente estava morto no segundo pátio, extremamente perfurado. E era uma liderança realmente dentro do presídio, uma liderança positiva, que evitava grandes ações. E aí eu cheguei com aquela faca na mão, com a minha mão suja de sangue e a pessoa morta no chão. Então, assim, uma coisa que ficou muito marcada para mim, essa morte, porque quando o IML chegou, faz reconhecimento de corpo, ele usava algumas joias, anéis, pulseiras, algumas coisas dele pessoais, e aí me deu. E aí eu que fui por IML reconhecer o corpo, foram mais de 50 facadas, o IML conferindo, né? Foi assim uma coisa. Porque quando você é diretor, você tem que estar à frente disso, né? Você não pode se esconder. Você não pode ter medo de sangue, né? Você não pode
ficar com essa coisa, eu tenho medo de ver pessoas que estão sem vida, isso faz parte da sua rotina mesmo, né? E aí eu acompanhei todo esse procedimento, você vai ficando, assim, de certa forma resistente a esse tipo de imagem, mas que não deixa de ser impactante. Eu me lembro que nesse dia foi a primeira vez que eu tomei um Lexotan na minha vida, porque quando essa história, que começou por volta de 2 horas da tarde, terminou 11 horas da noite, já eu saindo do ML, após o reconhecimento de corpo, aí providências com sepultamento, com tudo, acionar setor social. E aí quando eu cheguei na minha casa já era 1 hora da manhã, eu acredito. E realmente acho que eu não iria conseguir dormir. Nunca fui adepta dessa questão de medicação, né, de tudo. E a minha mãe morava perto de mim, estava acompanhando, disse, toma que vai te fazer bem. E foi a primeira vez que eu tomei uma medicação para poder realmente o corpo relaxar um pouco, né, deixar mais aquela adrenalina do dia todo, né. Essas emoções do presídio, elas eram constantes, né. A unidade penal, você diz que comum é a cadeia estar tranquila. Quando a cadeia está calma, tem alguma coisa errada, porque ela tem que estar barulhenta, ela tem que estar em movimento, porque essa é uma cadeia normal. É aniversário comemorado no presídio São José, literalmente com fogos. Então, meu aniversário sempre é pelo período do Sírio, tem essa coisa de ser no dia do Sírio ou no dia seguinte, aquele expediente cortado, né, que a gente vai meio-dia. E aí, chegamos no presídio São José, as meninas iam fazer um parabéns, uma coisa entre a gente lá. Quando eu chego 1 hora da tarde, na janela da minha sala, da sala da direção, que dava para o pátio, eu vi os presos todos de tênis. Todos de tênis, branquinhos, lavadinhos, de meia, encostados, que eles ficavam soltos naquela estrutura. Quando você vê, fora do dia de visita, preso calçado, fuga. Porque ninguém corre de havaiana e nem descalço. É melhor você correr de tênis, que você tem mais apoio. Essa cultura já tem, né? E aí, quando eu olhei, chamei o chefe de segurança, eu disse, tem alguma coisa errada. Pessoal de tênis encostado na cantina, por ali. E aí nós descemos para acionar a guarda. Literalmente, quando eu piso na batente, depois do portão de ferro, que era a PM ficava pelo lado de fora, o alojamento da guarda, que era para acionar o sargento, né? Quando eu piso nesse portão, nós só ouvimos um estrondo. Mas um estrondo absurdo, extremamente alto. Aí quando se ouve um estrondo, como eu falei, né, dentro de uma caixa, aquilo tem uma proporção muito grande. E aí a PM já sai, né, eles tinham uma sirene que eles apertavam e a sirene ecoava, e a PM imediatamente cerca o presídio e começa a atirar para cima. Nessas alturas eu estou lá fora, não estou sabendo o que está acontecendo, né? E nisso, teve uma situação também assim inusitada. Tinha um oficial da PM que estava abastecendo o carro num posto de gasolina que tem na Praça Amazonas. Ele estava de roupa paisana, e um oficial graduado de uma guarnição também especializada da PM. E aí, quando literalmente eu desço a batente, até para ir para o lado de fora, porque a PM disse, não entre, não volte. E aí eu vejo aquele homem vindo na minha direção com uma arma em punho, correndo, de short e camiseta, com uma pistola. Quando eu vi ele vindo na minha direção, na mesma hora eu disse, morri. E aí ele foi se aproximando e se apresentou como oficial da PM e que estava ali para tentar impedir. E aí daí até começou, se fez uma grande amizade com hoje um oficial fechado já da Polícia Militar em meio dessa ação. E o que afinal aconteceu? Eles tentaram explodir o muro do presídio com 3 bananas de dinamite em gel. O que aconteceu? Era o fundo do presídio, o segundo pátio. Quem passou o mapa, que desenhou, né, para eles, só esqueceu que o estopim, para ele entrar, ele eclodir, ele precisa ser feito. O que eles fizeram? Eles fizeram 3 buracos, colocaram a dinamite que é em gel, parecia um tubo de creme dental, fizeram, né, o pavio, mas não fizeram o fechamento, ou seja, eram 3. Né, os 3 pavios tinham que ser juntados, né, e aí acesos para que eles saíssem na propagação
idêntica, né? Que fosse igual à propagação, coisa de estática, de física, que explique isso aí para poder realmente a explosão acontecer. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram 1, 2, 3, acenderam cada uma, e aí uma explodiu aqui, outra ali. As explosões não tiveram a propulsão desejada, né? E aí a PM tirando pelo lado de fora, e depois a gente entrou e encontrou essas bananas em gel de dinamite, e aí eles não conseguiram fugir, né? Como eles dizem, né? Tava 2-0 para a direção porque eles não estavam conseguindo ganhar, mas foi assim uma história muito interessante de todo esse barulho aí lá do presídio.